Oi, gente, boa noite. Mais uma vez estamos juntos para falar desse tema que é essencial, na minha humilde opinião. A gente tinha que ter comunicação não violenta na escola, tinha que ser matéria com direito a TCC, com direito a estudo de caso, com direito a tudo isso. Convide as pessoas para participar com a gente. Hoje eu tenho uma convidada especial para falar sobre esse tema que é maravilhoso. Se aproxeguem, vamos falar sobre comunicação não violenta. Bom, para a gente começar a falar desse tema, é muito simples. É só você fazer uma retrospectiva aí de como você tem lidado com as suas relações ultimamente. Como você tem, de 0 a 10, se você pudesse dar uma nota, uma avaliação, para como está a qualidade das suas relações, como está a qualidade do quanto você consegue lidar com essas relações. Que nota você daria? A Carol já tá aqui com a gente. Deixa eu chamar essa linda aqui para a gente começar a falar desse tema tão lindo. Ai, sou suspeita para falar, gente. Eita, tô linda. E Amor! aí, tudo Bem-vinda! bom, querida? Bem Deixa eu organizar demais! aqui o negócio que na hora que liga que eu percebo como é que tá. Tamo junto, tá linda como sempre. Que bom te receber aqui. Que delícia a gente trocar Nossa, que figurinha. bom! Quanto Muito. tempo? Eu tava fazendo uma retrospectiva, faz 10 anos que a gente fez o curso, mulher, juntas. Bom, não precisa fazer 10 a conta porque a anos, gente começou em 2020. infantil no curso. Total. E Muito aí, como você tá? bem demais, querida. Tô feliz demais de ter você aqui. Eu acho que esse tema, eu vou deixar você falar sobre ele, enfim, com os conceitos básicos, porque tem gente que conhece bastante, tem gente que não conhece nada desse tema que está aqui com a gente. Mas eu acho que, eu estava Uhum. brincando agora que ele devia ser matéria obrigatória na escola, né? É, muita gente fala isso depois de participar do treinamento. Muito, É bem interessante, sim. Ao muito. mesmo tempo que é um super desafio fazer da comunicação não violenta algo obrigatório, porque ela, por princípio, valoriza muito a escolha individual e ela, por princípio, faz a gente refletir o quanto que tudo que a gente está fazendo, na verdade, é uma escolha, até as coisas que parecem não ser. Então, às vezes eu tenho minhas ressalvas sobre se daria certo ela ser algo obrigatório, sabe? Muito bom, gosto dessa linha de raciocínio, gosto. Eu brinco dessa história de ser obrigatório, muito mais pelo que a gente não sente falta daquilo que a gente não conhece. E eu tenho certeza, Uhum, assim, pelo menos de toda a minha experiência, todo mundo que teve algum contato com a comunicação violenta, com esses conceitos, enfim, com a virada de chave mental de como usar isso, todo mundo comenta comigo que as suas relações melhoraram, que a maneira como você uhum, lida com as coisas mudou, que a qualidade das relações que você tem também melhoram com esse aspecto. Então, eu gosto desse olhar uhum. de convidativo, sabe? Vem cá conhecer esse Sim, mundinho, assim. Carol, conta pra gente. sim. O que é Uhum. comunicação não violenta para quem está aqui começando a conhecer esse tema agora? Tá, legal. Então, assim, ó, existe uma maneira simples de explicar que todo mundo consegue entender, mas que no fundo é um pouco equivocada. E tem uma maneira que é um pouco mais complexa de explicar, mas que se aproxima mais do que é. Manda as Então, a duas para maneira nós. simples, exato, a maneira simples de explicar é uma ferramenta para te ajudar a resolver conflitos pessoais e profissionais. Então, justamente, a gente não é ensinado a se relacionar, a gente não aprende como conviver ao longo do nosso processo de educação formal. Então, a comunicação não violenta ela vai te ensinar a lidar melhor com o conflito. Só que por que que isso é uma maneira que é fácil de entender, né? Eu tenho conflito, então eu preciso aprender algo para lidar com conflito, beleza. Ok. Por que que é equivocado? Porque ela não é uma
ferramenta simplesmente, não é uma metodologia, que você vai lá e pega os 4 passos, e aí você faz os 4 passos, e é isso que é a CNV. Ela é muito mais uma mudança de chave, de paradigma, é uma filosofia. O nome comunicação não violenta, ele tem esse nome porque ela vem do conceito filosófico da não violência. Então, ela exige essa mudança, né, de olhar. Então, mais do que uma ferramenta, ela é uma abordagem, uma pesquisa para a vida, para entender o que gera e o que não gera conexão humana. Mas se eu falasse, comunicação não violenta é uma abordagem, uma pesquisa sobre o que gera comunicação, ninguém vai querer saber sobre isso, né? Mas eu preciso fazer isso para ser justa. Então, a maneira simples de entender, ao mesmo tempo, sem deixar de dizer que tem uma profundidade para além disso. Porque tem muito artigo na internet, um monte de vídeo falando dos 4 passos da CNV, a técnica não sei o que lá da CNV. E eu tenho um receio de que ela seja entendida nesse lugar de técnica, porque a verdade é que se a gente está pensando em coisas que vão funcionar no relacionamento humano, a gente já pode pensar assim, ninguém quer que você fique aplicando técnica para cima dela. Exatamente. Eu quero que as pessoas sejam genuínas comigo. Uhum. Todo mundo quer que você seja genuíno com as pessoas. Então, o mais importante na CNV é essa vontade genuína de se conectar. Só que, como a gente comete muitos equívocos, mesmo quando a gente tem uma vontade genuína de se conectar, é importante toda essa sistematização que foi feita pelo Marshall Rosenberg, para a gente entender, beleza, a partir do momento que eu tenho uma vontade genuína, que caminhos eu posso percorrer para aumentar a minha chance de realmente me conectar do outro, né? Então é mais ou menos isso. Ai, maravilhosa. Eu brinco, assim, de tudo que eu estudei de CNV, é muito lifestyle. Você não tem uma técnica de não agredir alguém na rua. Entende? Você precisa realmente criar um ambiente, um movimento onde você busca relações mais harmoniosas, onde você busca mais momentos de paz consigo mesmo e com os outros. A partir daí, as técnicas são a forma com a qual você aplica esse lifestyle. Eu vejo muito parecido com você. E assim, e na prática, gente, na teoria a prática é outra. Exato. Porque não é tão simples. E eu acho que esse é meu principal convite, junto com a Carol aqui, da gente falar, sim, de comunicação não violenta, mas de coisas muito práticas, de como que a gente pode ir aplicando aos poucos. A Carol tem um curso maravilhoso de comunicação não violenta, depois eu vou pedir para ela comunicar. Então, a Carol tem todos os cursos aí para pessoa física e a gente está criando, tem todos os programas para pessoa jurídica, a gente faz essas duas coisas juntas, mas a gente está aqui como um canal para tentar contribuir para que as relações de vocês sejam mais harmoniosas antes de mais nada. Carol, vamos lá. Como é que a gente faz? Porque assim, uma coisa é você ter comunicação não violenta com quem você gosta, com quem você já tem uma afinidade. Como é que você começa esse processo de mudança da forma como você se comunica nas relações desafiadoras? Como é que você vê isso? Então, eu acho que como o mais importante é o princípio, é legal eu falar aqui dos princípios, né? Tem 2 princípios norteadores da CNV. Um é que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, que tudo que nós, seres humanos, fazemos, a gente está fazendo no sentido de tentar atender alguma necessidade. Vocês entraram nessa live tentando atender alguma necessidade. Vocês vão ficar nela ou sair dela porque vocês querem atender uma necessidade, né? Então, a gente está o tempo todo estando conscientes disso ou não, é isso que a gente está fazendo. Mas a gente não se comunica falando das nossas necessidades. A gente é educado a se comunicar julgando o comportamento dos outros. Então, se eu combino uma coisa com a Má, falo, Má, vamos fazer uma reunião de trabalho aqui super importante para discutir um projeto. E ela se atrasa. Eu não fui educada
para pensar assim, cara, eu tô frustrada porque eu preciso de apoio nesse projeto, porque eu preciso ter uma expertise que é a Má que tem, eu preciso muito da ajuda dela. E eu tô frustrada de não passar mais tempo na reunião com ela. Eu não sou educada a me entender e a me expressar dessa forma. Eu sou educada a ter o impulso de pensar, mas se ela não se importa. Porque quando ela precisa da minha ajuda, eu ajudo, mas quando eu preciso da ajuda dela, ela não ajuda. E aí eu já começo a criar todos os rótulos e ideias, e aí na próxima reunião que eu tenho com a Má, eu não vou mais com a Marcela, eu vou com a pessoa que não se importa. Que quando é para ajudar ela, tudo bem, quando é para me ajudar, e aí eu começo a me relacionar com isso, com esse rótulo. Então, ter clareza de que por trás de todos os comportamentos existe uma necessidade. E tentar entender, então, por trás de tudo que acontece, quais são as suas necessidades, quais são as necessidades do outro, e trazer isso para a conversa. Uma outra coisa é entender que toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Esse, para mim, assim, ó, Nossa, esse foi, assim, decisivo na minha vida. decisivo, né? Muito. É muito norteador, assim, porque assim, como é que você faz para não tomar como uma ofensa pessoal quando alguém faz uma crítica injusta para você? Quando alguém faz uma crítica assim, a chance do conflito escalar é altíssima, certo? Porque se você toma como uma ofensa pessoal, aí você vai culpar ela, ela vai te culpar de volta e vocês vão ficar falando sobre o comportamento ad infinito, né? Exatamente. Mas quando você entende, cara, quando uma pessoa é agressiva, essa é uma expressão trágica de uma necessidade dela. Por que que é trágica? Porque qual é a sua vontade de querer colaborar com ela quando ela fala assim com você? Então, Zero. veja, ela vai sofrer duplamente, porque ela tá com um problema Sim. e ela não sabe comunicar esse problema. Então, quando a gente consegue ter um ouvido compassivo, a gente consegue não se abalar tão rapidamente e tentar entender o que pode estar por trás daquelas palavras. E isso é algo que você pode achar, isso é algo que eu estou fazendo pelo outro, né? Mas é algo que você está fazendo por você também. Porque o que você ganha de ficar preso num conflito em que um só não para de acusar o outro? Né? Em algum momento a gente tem que subir e olhar a situação por uma perspectiva mais ampla. Então, esse conceito, ele coloca um óculos na gente, de tipo, pera, eu posso ser a primeira pessoa a oferecer empatia. E eu acho que é isso, assim, né? Eu falo para os meus alunos, olha, eu espero que vocês se sintam acolhidos aqui no curso, que vocês encontrem ouvidos empáticos para o show do lobo de vocês, porque eu sei que lá fora do curso vocês não encontram. Mas eu também espero que vocês se sintam com a potência de serem construtores de ponte, porque eu acho que a sociedade realmente está precisando de gente engajada em fazer isso, sabe? Todo mundo acha que é importante conversar com quem pensa diferente, mas pouca gente faz isso, porque se sente cansado, se sente desmotivado, ai, não dá, é todo mundo extremista. E na verdade os extremistas são poucos. Então quem tá nesse meio do caminho precisa sair do armário, sabe? Falar, gente, vamos olhar para os nossos conflitos, porque tudo que acontece de grave na sociedade é porque alguém foi negligente em relação a necessidades humanas muito importantes em alguma parte do processo. Sim, sim. Com certeza. Maravilhoso, Carol. E eu acho que a partir daí a gente começa a parar de trazer isso para o campo ideológico e começa a trazer para o mundo prático, né? A Lucy está colocando aqui, ó, a CNV é utilizada também para além de gerir conflitos? Com certeza. Porque, Lucy, pensa comigo. A Carol está trazendo de forma brilhante que toda manifestação agressiva, seja ela de qualquer nível, ela esconde uma necessidade, se não atendida. Se a gente começa a aprender a manifestar as nossas necessidades, existe um campo aí desse conflito nem sequer ter a necessidade de nascer. O problema é que muitas vezes a gente, como a Carol acabou de falar,
A gente não manifesta assim, olha, eu tô muito chateada porque eu esperava que você fizesse tal coisa. Então, eu te peço Uhum. desculpas, mas eu não tô sabendo lidar com as minhas emoções agora porque eu tô chateada. Porque se você for parar para pensar, toda frustração vem de uma expectativa que você criou sobre a pessoa. E é o que a gente costuma Uhum. falar em todos os programas de desenvolvimento, que a base é o autoconhecimento. Você precisa perceber que se você não tivesse criado essas expectativas, você não teria frustração. Mas, como muitas vezes a gente não consegue evitar de criar essas expectativas, que você aprenda a dizer de uma forma que você não ative o sistema de fuga e luta das pessoas. Porque se eu viro para Carol e falo assim, pô, Carol, não acredito que a gente não se vê há tantos anos. Por trás disso, tem uma saudade. Eu queria ver a Carol. Mas espera, ela vai ter cada vez menos vontade de me ver se a minha manifestação por querer encontrá-la foi em tom agressivo. Então, De cobrança, de né? cobrança, que é o que a gente faz muitas vezes. Pô, você não liga para mim. Pô, você não me dá atenção. Então, o grande lance é que todas as vezes que a gente avalia nossos comportamentos, todas não, mas existe uma grande parte, uma tendência muito grande de quando a gente avalia os nossos comportamentos, a gente avalia ele a partir da nossa intenção e não da forma como a gente está se manifestando. Então, quando a gente começa a reprogramar isso, é muito bonito, né? Carol, você vê isso? O que Uhum. você pode complementar desse tópico de Uhum. conflito? E eu acho que, além de gerir o conflito, é exatamente você aprender a ter essa compaixão que a gente está falando, que é importante de exercitar para os outros, mas com você mesma também, né? Então, essa Exato. coisa de culpar você mesmo. Então, alguma coisa acontece, aí você fica, não acredito que eu fiz isso, que absurdo. Nossa senhora, eu sou péssima mesmo, não, né? Então, essa voz, esse diálogo, na comunicação não violenta, a gente também vai estar pesquisando, observando ele. Porque, e percebendo para que lugares isso nos leva, né? E entendendo o que de fato significa sermos compassivos com a gente mesmo. Porque a gente às vezes fica com receio de ser compassivo com a gente, porque a gente acha que compaixão é autoindulgência, é ter Placência. piedade, é não ter nenhum tipo de discernimento. Ah, não, se eu for compassiva comigo mesma, eu vou querer só ficar assistindo série, comendo sorvete, e não vou querer trabalhar e vou largar muito. Imagina, cara, compaixão é quando você é compassiva com você mesma, é quando você de fato honra os compromissos que você tem com você mesma para o seu bem. Então imagina uma mãe que realmente quer o melhor para o filho e tem o discernimento de saber o que é o melhor. Exato. E aí é você sendo isso com você. Então é um caminho para você realmente se tornar uma melhor companhia, né? Porque já que não tem como te largar em alguma esquina, né? Onde você for, você vai ter que se levar. Você aproximar essa relação com você, assim. Adorei. Tem gente que já tentou, mas não vale a pena. Já, Adorei. já, vai lá pro Japão, vai embora, vai para longe para tentar se esquecer, mas não se esquece. Não dá, não dá. Ó, tem mais uma pergunta muito legal aqui, ó. Fiquei 9 anos em uma corporação com a cultura de 100% comunicação agressiva. Qual o primeiro passo para virar a chave? Lindo. Ela ainda tá, será? Nessa organização ou saiu da Fiquei organização? 9 anos. Eu acho que é Deve ter saído. passado. Eu acho que é passado. É. Não estou mais, ó. Ela Bom, colocou, não estou mais. Mas né? caso ela estivesse, como é que a gente começa um processo desse? Aham. É porque é uma pergunta interessante, né? Porque o que eu escuto você dizer é o ambiente ele tem uma pressão tão forte, uma influência tão forte que agir de outra maneira poderia ter consequências negativas, né? Então, é isso? Será que era isso? E se você agisse de outras maneiras, qual seria de fato a consequência negativa disso? Sim. Só que agora que você não está mais,
é entender que você não necessariamente só é um resultado das circunstâncias que te aconteceram, mas sim do que você quer fazer de você mesma. Sim. Então, você acredita nesse modelo que você ficou por 9 anos? O que era bom? O que você quer preservar disso? O que você não quer preservar? E aí eu acho que o primeiro passo mesmo é você começar a entender o que podem ser as outras alternativas. Então, na comunicação não violenta, eu falo, você precisa primeiro ter acesso a esse conhecimento, né? Então, estudar, ler um livro, fazer um curso, procurar pessoas que entendem de CNV para saber o que acontece. Segundo, a disposição para colocar aquilo em prática. Então, a partir do momento que você tem conhecimento de um assunto, eu vou realmente me comprometer a fazer disso uma prática. E terceiro, uma rede de apoio. Porque a comunicação não violenta, como a gente não tem muito dessa escuta Sim. no mundo, né, na nossa vida, é muito importante a gente ter um grupo que você sabe, cara, em algum lugar eu escuto eu tenho um ouvido empático. Então, tá acontecendo um monte de coisa. Gente, alguém pode me oferecer uma escuta? E aí, para essas pessoas, eu posso falar, meu, que absurdo, eu não acredito que a pessoa fez isso. E essa pessoa te ajuda a entender o que é importante para você e falar, ai, que bom. Então, agora eu tenho mais discernimento, clareza do que é importante para mim que eu quero comunicar para os outros. Acho que essas 3 coisas são legais, assim, para quem quer caminhar na CNV, sabe? Eu tenho uma rede de apoio fantástica que eu não seria nada sem ela, assim. Nada, nada. E eu acho que, fiz o show do Lobo hoje. Depois de um tempo, voltei e usei CNV para corrigir. Ai, que maravilhosa! Tabata! Que legal, Tabata. Legal. A gente acabou de finalizar um projeto essa semana, né, Tabata? E é isso. Não subestime, porque tem muita gente que fica assim, ai, meu Deus, aprendi CNV e já fiz o show do Lobo, que horror, eu que pratico CNV, não deveria nunca ter gerado um conflito. Aí a pessoa volta para casa e fica lá pensando, né? Puta, o que eu poderia ter feito diferente e tal? Aí ela volta e conversa, fala, entendi que era importante para você isso, tal. Então, cara, não subestime isso, não ache que é ruim isso, porque quantas pessoas vão para casa, pensam no conflito e continuam aqui, ó, no rancor, no ressentimento. No ranço, e na hora que volta para conversar, exato, o ranço. Na hora que volta para conversar, gera briga de novo, e uma briga pior, e nunca sai desse lugar. Então, cara, beleza, o leite derramou lá, você foi, conseguiu esfriar a cabeça, conseguiu entender melhor e voltou para dialogar de uma forma melhor, tudo bem, foi o que você deu conta de fazer, sabe? E tá bom, vamos seguir. O importante é a gente não ficar preso nesse paradigma de que alguém tem que ser punido, alguém tem que estar errado, né? E nunca olhar as necessidades que estavam ali. Carol, vou pedir para você contar um pouquinho do show do Lobo pra gente, da girafa, do show do Lobo, dos clássicos aí do Marshall. Sim. Mas antes de mais nada, eu acho que vale o entendimento de que o uso da CNV, ele não é uma ferramenta para que você seja mais compassivo só com o outro. Porque o que geralmente acontece? Não quando você tem esse show do Lobo, quando você tem aquele comportamento que você fala, putz, não devia ter feito, já falei, acabei falando errado, enfim. Tem esse processo, mas eu quero trazer para um outro que é tão desafiador quanto ou até mais, que é quando alguém tem uma manifestação agressiva para com a gente. O que a Carol está dizendo, e que é muito valioso, é que a maioria das pessoas, quando se depara com isso, além de levar para o pessoal, 2, para pensar em alguma resposta para que você, ao final da discussão, saia por cima. A gente, desde criança, gente, nós aprendemos que, a gente tinha aquele grupo de amiguinhos na discussão de quinta série, que alguém falava alguma coisa, todo mundo, não. Vixe! Lembra disso? Até hoje é assim, gente. A gente faz política desse jeito, é um absurdo. Exato, entendeu? A gente faz comentários para ser aplaudido muitas vezes. Então, muitas das nossas manifestações são regidas pelo ego, pela necessidade de vencer o outro. A CNV vem para que a gente consiga ter relações mais harmoniosas. Então, vamos enxergar isso
numa amplitude um pouco maior, que eu acho maravilhoso. Durante 75 anos, a Harvard fez um estudo sobre o que fazia nós termos uma longevidade mais saudável. Ou seja, você conseguir ir para o sol e voltar para o sol quando tu tiver velhinha. E não ficar dependendo de alguém te colocar no sol e esquecer você do sol. E ser feliz, né? E ser feliz fazendo isso. Esse é o ponto, entendeu? De estar feliz nesse processo. Sabe o que é, gente? Relacionamentos saudáveis. Então, quando você tá nessa relação, tentando discernir quem estava certo, quem estava errado, quem ganhou, quem perdeu, quem saiu por cima, não é disso que a gente está falando. É sobre a capacidade de construir relações harmoniosas, inclusive com você mesma. Sabe quando você faz aquele erro que você fala, putz, e que você passa uma semana de bico com você mesma? Então, é compreender, vamos só subir para esse guarda-chuva. Não é sobre ganhar, não é sobre perder, não é sobre certo, não é sobre errado. É a gente conseguir chegar no nosso objetivo. Nós temos duas necessidades básicas emocionais do ser humano: a de se sentir amado e de se sentir pertencente a algum lugar. Quando uma dessas necessidades são feridas, nós entramos no eixo do ego. Então, antes da gente falar do lobo e da girafa, eu quero só que a gente parta desse pressuposto, que ninguém está falando sobre ganhar, ou sobre ter um discurso tão bonito que fica, nossa, como você é evoluída. Porque tem muito disso, né? Fala assim, vou usar a CNV porque ela tá... Não, senão a gente volta pro ego de novo. A gente está falando de genuinamente desejar um relacionamento harmonioso. Do fundo da sua alma. Sabe? É a partir desse degrau que a gente começa a conversar. Carol, conta pra gente do Show do Lobo que o povo tá curioso. Maravilhoso, amei o que você falou, é exatamente isso. Bom, o Show do Lobo e a girafa, né? Então, o Marshall Rosenberg, ele trouxe esses símbolos. O Marshall Rosenberg foi o cara que sistematizou a comunicação não violenta. E ele trouxe esses símbolos para a gente ajudar a compreender, né, os nossos padrões, os nossos modos de agir. Então, o lobo foi o animal que ele usou para ilustrar o nosso modo mais automático de ou culpar o outro ou culpar a nós mesmos. Então, quando a gente está preso nesse lugar da culpa, quem é o culpado e quem é o inocente, a gente provavelmente está na linguagem do lobo, né? Então, por exemplo, se uma pessoa vira e fala assim, você é um egoísta. Se você tá preso na linguagem do lobo, você fala, egoísta eu, você é ótima, né? Você, assim, por você tudo bem, não precisa ser tudo na hora que você quer. Então sou só eu que sou egoísta. Pra falar do Exato, começa. Ou você fica assim, putz, cara, será que eu sou egoísta mesmo? Ai, olha, não é a primeira vez que você me fala isso, eu devo ser péssima mesmo, né? De conviver. Então caiu no lugar de, peguei a culpa. Aí, o que é a girafa, né? Então, o Marshall usa a girafa como mascote da CNV, porque ela é um animal que tem esse pescoço, né, bem lá, que vê a situação de uma perspectiva mais ampla. Quando eu tô enxergando, tentando escutar para além das palavras, eu preciso desse pescoção, né, para me esticar até o outro. E ela tem o coração mais forte da natureza também, que significa compaixão. Então, né, nessa situação, quando alguém vira para mim e fala, você é uma egoísta, eu primeiro vou olhar e falar, senti a fisgada, eu senti vontade de cair ali, né? E eu caí provavelmente, mas o que tá acontecendo comigo? Que eu tô querendo falar que o outro que é folgado, que eu tô aqui pensando que eu sou egoísta, o que eu sinto? Que necessidade minha deixa de ser atendida quando uma pessoa fala para mim que eu sou egoísta? Puta, eu fico puta da vida, eu fico nervosa, porque, cara, eu tô fazendo algo aqui que é importante pra mim. Eu não consigo parar e fazer isso agora pra essa pessoa. Então tá, então eu tô entendendo que é isso que me deu nos nervos. Ok, mas se eu falar isso pra essa pessoa agora, ela não vai me escutar, porque é como se o ouvido dela tivesse tampado na hora que ela tá me agredindo.
Então eu sei que ela só vai me ouvir se eu falar dela nessa situação agora. Então, cara, o que que pode estar por trás? Por que que ela tá falando? Você é Ó um a girafa egoísta. caçando. Caçando, exato. Por que ela tá falando isso? Qual é a necessidade que não pode não estar sendo atendida? Aí, isso, claro, depende do contexto, da situação vivida, mas, pô, Lógico. se ela tá falando que eu sou egoísta, deve ser porque ela tá precisando de ajuda, né? Então eu vou checar com ela, porque eu também não sou ela, eu não sei o que tá acontecendo. Então eu vou fazer um palpite empático, vou falar, cara, você tá, você tá falando isso porque você tá precisando muito de ajuda para fazer o jantar? A família vai vir aqui, né, jantar hoje. Olha, minha mente ainda tá no mundo antigo, quando as famílias iam jantar juntas, mas enfim. Tá A tudo família vai bem. vir aqui jantar hoje, se precisar de ajuda pro jantar. Olha só como é que abre para outro lugar da conversa. E pode ser que seja isso, é isso mesmo, tal. Ou Vai, eu pode vou ser que fazer não, pode então ser com que seja você. outra Vai, Carol. coisa. Vamos fazer. Eu vou falar. Bora, bora. Vai. Tá, Carol, você é uma egoísta, cara. tá. Então, ó, lembrando que dentro de mim eu tô aqui pensando, nossa, ferrou, mas qual é a minha necessidade de não atender tal? Mas o que pode estar acontecendo com a Má? Tá. Ô, Má, ô louco, mas você tá falando isso por quê? Porque você tá fazendo o jantar sozinha? Você tá precisando de ajuda, é isso? É, Carol. E assim, e não é só isso, tá? Tipo, meu, hoje eu precisei do jantar. Ontem eu lavei a louça, os dilemas, parênteses, os dilemas da quarentena. Ontem eu lavei a louça sozinha. Todos esses dias, sabe? Parece que só eu que tenho que cuidar de tudo, cara. Eu tô cansada também, sabe? Tá. Então você tá me dizendo que você tá se sentindo sobrecarregada, que a carga mental da casa ficou toda com você essa semana. E que você Perceba tá como ela cansada. Você quer... parafraseia. Ela parafraseia para ver se ela entendeu o que eu tô falando. É, isso mesmo, Carol. Pô, tô cansada, meu. Você é muito egoísta. E eu ainda louca, ainda Uhum, no meu lobo. uhum. Então, eu acho que essa sobrecarga deve estar bem puxada mesmo para você, Má. Muito. O que está acontecendo é que nessa semana eu estou no lançamento do curso e eu não estou conseguindo mesmo te ajudar. Mas eu não sei, eu acho que a gente pode pensar numa maneira de não ficar tudo para você, porque eu realmente não queria que você estivesse se sentindo assim. Então, É, de não. repente, o que você acha da gente pedir comida em vez de você cozinhar e aí não vai ficar tanta louça? Porque, assim, eu tô entendendo que você quer ajuda, que você quer que a gente compartilhe a carga mental. Só que nessa semana é a semana do meu lançamento de curso. É uma das 2 semanas no ano que eu trabalho todos os dias, das 8 da manhã às 11 da noite. Então vai ser muito difícil eu realmente conseguir fazer essa parceria contigo. Mas eu não quero que você fique se sentindo sobrecarregado. Eu também não acho justo. Eu acho justo dividir. Mas então o que você Parênteses. acha que a gente pode fazer? Parênteses. A Carol acabou de sair da nossa live e ela tá muito empenhada para fazer isso. A tua família que não participou da live ainda não tá com esse mindset. Então eu vou fazer o papel de uma pessoa que ainda não tá, porque isso é que é o mais valioso. A CNV é Uhum, você praticar a partir de um mundo que não conhece a CNV. Aí eu acho que a gente uhum. vai falar. Então, é, Pode falar. vamos lá. Eu sei, Carol. É exatamente isso. Você tem toda a razão, sabe? Só que assim, cara, tá muito pesado para mim. Ó, parênteses, gente. Perceba que, embora eu ainda esteja querendo brigar com a Carol, eu já não consigo manter o meu nível de agressividade, porque a Carol, validou os meus sentimentos, concordou com as minhas necessidades e teve o discernimento de compartilhar o que de fato estava acontecendo com ela para que eu não mantivesse uma expectativa frustrada. Porque, embora eu queira ajuda, a Carol não vai conseguir me ajudar agora. E ela está Uhum, expondo com base em fatos, não em agressões pessoais. Ela em nenhum momento disse egoísta é você, porque não percebe que é o meu lançamento e não me apoia nesse momento importante. Sem CNV, ela poderia ter uhum, trazido isso. Então, eu joguei para uhum. você Mas de volta, mas pode continuar dificultando. Não tem problema não. Pode ir, com pode ir. menos agressividade, mas eu devolvi para ela. Carol, eu até entendo, cara, mas eu tô muito cansada.
Eu tô de quarentena também. A mi Uhum. coração, José Ramírez, que tal? Não, Várias. Mar, sim. Eu tô vendo que tá puxado mesmo, né? A gente não tá tendo tempo de se conectar, de compartilhar, de eu te É, escutar. Então eu tô vendo que mais do que só essa coisa da carga mental, talvez seja uma coisa de tá cansada mesmo, tá sozinha, não tá conseguindo compartilhar não. a barra dessa quarentena. É, e na verdade também eu tô com vários problemas no meu trabalho, que sabe, que ai, tem muita coisa pesando junto. Você já vai. Uhum. Não, eu sei. E quando tá muita coisa pesando junto, é óbvio que a gente vai brigar por causa da louça. E É, não, mas o problema não é a louça. E isso que é o mais difícil, assim, porque tá eu e você nessa loucura e pressão por todos os lados, e aí a gente tem que tomar muito cuidado disso, não entrar como se o relacionamento estivesse ruim, sabe? Então eu tô vendo que nós duas estamos, tipo, ferrada da vida. Mas não então, vamos brigar por causa disso. Não então, sei, se tá sentindo falta de repente a gente de alguma maneira marcar um momento de estar juntas assim Carol, vamos nessa largar a semana. louça? Então, eu acho que a gente tinha que pensar. Se estamos nós duas trabalhando tanto, cara, vamos comprar uma máquina de lavar louça, entende? Pronto. O que acontece, gente? E assim, maravilhosa, Posso Carol. comentar uma coisa legal, uma coisa Manda. interessante? E que você foi indo para esse lugar. É muito comum quando você vai oferecendo empatia, a pessoa ir entrando dentro dela e falando coisas mais e mais profundas. E abrindo mais e mais esse lugar, sabe? Isso é muito comum. E aí, de repente, o processo de empatia leva você para um lugar outro que você nunca Outro. imaginaria se você tentasse resolver o problema de primeiro lugar. Se eu Isso. virasse para você e falasse, tá bom, então eu lavo a louça hoje, eu ia perder de saber tudo isso que está acontecendo com E você. mais do que isso, eu ia virar para Carol e falar assim: é o mínimo que você faz, né? Porque o tanto que você é egoísta. Uhum. Porque eu não desconstruí ainda. Eu não consegui me colocar no meu lugar e a Carol no lugar dela. Eu tô misturada nas minhas necessidades, nas minhas frustrações. Eu e a Carol somos uma coisa só. Enquanto eu não separar o que é meu e o que é dela, e alguém tem que parar de girar. A É. gangorra só existe porque quando um volta, o outro sobe. Alguém tem que parar o movimento. E a CNV tem esse poder de parar a gangorra. Uhum, E aí é que tá uhum. a grande questão. Não é sobre quem tá certo. Ah, mas você colocou para cima primeiro. Não é sobre isso. O que É sobre acontece? quais são as nossas necessidades, né, Ma? E não Isso. é mais assim, ó, ou eu cuido de você, ou eu Ou eu cuido de mim. É tipo assim, ó, eu tô arrasou. cuidando de você e de mim, sabe? Isso. Eu não vou poder largar tudo. É a semana do meu lançamento, eu não vou. Isso é importante pra mim. Eu vou ter que cuidar do meu trabalho, desse lugar, essa semana. Mas isso não faz com que eu deixe de me importar com você. E não é porque eu não possa satisfazer as suas necessidades. E nem porque talvez eu nem concorde com as suas necessidades, que eu não possa reconhecer as suas necessidades. Esse é o ponto, né? E Você, esse é o ponto. Porque você falou assim, como ter empatia com alguém que eu não gosto? Ah, não gosto, então eu não vou reconhecer as necessidades do outro. Mas reconhecer não é concordar. Exato. Reconhecer é só você humanizar o outro. Ô, meu amor, presta atenção, coração. A gente tá falando que as pessoas só precisam de duas coisas nessa vida: se sentir amado e se sentir pertencente. Quem é a gente na Sim. fila do pão para tirar isso dos outros, coração? Entende? Só que a gente julga a partir das percepções. Então, se você é uma pessoa que gosta de azul, eu não vou te dar esse direito. Se você é uma pessoa que gosta de orquídea e não de girassol, eu não. Não, mas eu não gosto de gente que gosta de orquídea. Eu só gosto de girassol. Uhum. Eu gosto dessa frase. O julgamento é uma espécie inconsciente de arrogância. Total. Porque para você julgar Total. alguém, você tem que se colocar numa posição acima do outro. E aí que tá a grande armadilha. Ó, o Ivan tá perguntando uma coisa legal.
Na opinião de vocês, seria importante trabalhar o processo de CNV com crianças? Nossa, fundamental. Ivan, eu trabalho Ajuda todos os dias com meu demais. filho. Todos os dias eu trabalho CNV com meu filho. Primeiro, porque muitas vezes eu me esqueço de praticar algumas coisas e aí eu volto e falo, putz, tô indo para o caminho que não é legal. Porque essa é a vantagem. Às vezes a gente lida ou conhece CNV e fala assim, ai, gente, eu não vou dar conta de fazer isso. Mas é uma prática. O legal de você aprender uma nova forma é você poder voltar a qualquer momento e começar de novo. E não Uhum. partir de um caminho de conflito, por mais que você tenha aprendido ele a tua vida toda. Mas com crianças é maravilhoso, porque principalmente porque o neocórtex da criança, o neocórtex, que é a parte analítica do cérebro, ela é a última que se desenvolve. Ou seja, Uhum. quando criança, eu tenho muito mais dificuldade de fazer esse exercício do pensamento consequencial, sabe? Conseguir avaliar se o que eu vou falar é bom ou não, se o que eu vou fazer é correto ou não. A criança demora até os 7 anos para conseguir ter um mínimo de discernimento de controle emocional ou de gestão das emoções. Então, eles vão brigar, guerrear, porque você colocou o feijão em cima do arroz. E eles vão literalmente se morder, né? Vão. Essa vai ser, Isso. ou chora, ou bate, ou se morde, é Isso, assim. isso. Então, você precisa ajudar o seu filho, a sua filha, a interpretar isso. Então, filho, você está muito chateado porque a gente falou que agora era hora de ir embora, que a gente tinha que parar de brincar, certo? Certo, mamãe, eu estou muito chateado por causa disso. É importantíssimo você ajudar a criança a validar as emoções dela, para ela conseguir linkar uma coisa com a outra. Então, olha, esse momento a gente precisa ir embora. Mas eu prometo para você que a gente vai encontrar uma brincadeira mais divertida para fazer juntos depois. Então, você Uhum. vai trazendo a criança para o lugar da calma até ela conseguir compreender. O problema é que a gente, a nossa geração, né, Carol? E muitos por não compreender isso com a nova geração, engole choro, agora é hora de ir, acabou. Uhum. A gente tenta Uhum. suprimir as emoções. Como se aquele indivíduo não tivesse o direito de manifestar uma emoção que ele não sabe lidar ainda. Então, Sim. fundamental. Fundamental. E é muito louco como, mais do que falar sobre, é ser o exemplo, né, Mai? Eles são Perfeito. esponjinhas do comportamento dos Perfeito. adultos. Então é muito louco porque várias pessoas que têm filhos, que já passaram pelo meu curso, já me falaram: nossa, é incrível como a minha filha começou a ser empática comigo. Você tá triste, mamãe? Você fala, caraca, que é isso, Como é né? que você percebeu, né? Meu pai nem percebeu aquelas loucas, né? Exato, exato. Mas vai muito mais rápido, né? Hum, Então é muito legal, muito muito, legal. muito. Gente, olha só, mais perguntas aqui, ó. Mas se um tem necessidade de ser honesto, esclarecer as coisas e o outro não tem capacidade de praticar isso. Eu acho que vem bem em linha com o que a gente estava falando, né, Carol? Eu acho que é compreender também que o outro não está praticando, não é porque necessariamente ele não quer ou porque ele quer ser agressivo com você, ele não conhece outro caminho. A gente só dá aquilo que a Exatamente. gente tem. Você acha que alguém Uhum. em sã consciência fala assim, acorda, se arruma todo e fala assim, hoje eu vou fracassar com todas as minhas relações. Amor, Exato. Quero voltar para casa com isso. problema, com Pandemia tá treta. É. suave, vamos dar uma piorada nessa merda aqui, ó. Eu sei que Muito bom. parece, tá, gente? Eu sei que tem gente que você olha e você fala, essa aqui acordou assim hoje. Eu sei, É, mas não, não. As pessoas é. definitivamente estão fazendo o melhor que podem com aquilo que tem. Mas a gente acabou de falar que a gente tem muito pouco enquanto recurso interpessoal e de autoconhecimento. Né? Talvez aqui nessa live a gente seja a grande maioria que está buscando se melhorar, mas a gente ainda tem um Uhum. número assombroso de um caminho ainda obscuro nesse aspecto.
E aí, Carol, já passou a bola para você, mas eu só quero concluir essa linha de raciocínio com dados e estatísticas. A gente está falando da sociedade mais depressiva da história da humanidade, mais dependente quimicamente, mais ansiosa e mais obesa por distúrbios alimentares, por questões emocionais. Então, eu acho que se você olhar as estatísticas de como está o mundo lá fora, você percebe que nós vamos fazer parte de dois tipos de pessoas. Ou aquela que precisa de ajuda, que está doente emocionalmente, e o grupo que pode ajudar. Então, que a gente possa estar nesse grupo. Eu sei que às vezes parece pesado estar nesse grupo. Que você fala assim, cara, pô, só eu que tenho que ser empático. Não é que você tem que, é que você tem recurso para ser. E conta com a sua rede de apoio também, constrói uma rede de apoio para dar conta, né? Isso é muito importante. Não dá mesmo para achar que você não tá sozinho. A gente é muito interdependente, assim, a gente precisa sacar isso logo, né? Essa pandemia revela, escancara isso pra gente, né? Então, que a gente use disso de fato, não fique achando que a gente vai dar conta sozinho, não. A gente precisa de muito apoio, né? Muito. Rede de apoio é tudo, Carol. Você tem, nossa, muita razão nisso. A Rê tá falando, adoro essa frase, não esqueço desde a primeira vez que eu vi você falar no curso. Mas é porque são coisas que a gente vai ouvindo e que, apesar da obviedade, quando a gente escuta ela, ela faz muito sentido. Eu sei que parece pesado, mas alguém precisa ser essa fonte de escuta empática, né? A Luana... Não é à toa que é do Gandhi a frase: seja você a mudança que você quer ver no mundo. O cara da não violência. Maravilhoso. Porque aí, gente, há quanto tempo a humanidade está recebendo essa mensagem de que o caminho é pela compaixão? De que o trabalho que a gente tem para fazer aqui é sermos compassivos. Faz milênios, não faz décadas, não faz séculos, faz milênios que a gente sacou isso e faz milênios que a gente está se debatendo nessa. Então, assim, o que custa a gente pegar um momento da nossa existência e refletir sobre isso? Porque isso é uma coisa, a compaixão, ela é nossa, é mind-blowing, assim, sabe? Quando você se dedica a isso, você fala assim, cara, todo esse entretenimento aí que me colocaram... Tem gente que falou aqui, né? Pô, a gente, desde os desenhos infantis, a gente já tá lá torcendo pro mocinho matar o vilão, entendeu? Total. Então, quem que ensinou a gente que a melhor maneira de fazer as pessoas analisarem o comportamento dela é fazendo elas se sentirem mal a respeito delas mesmas? Quem que ensinou a gente a curtir a ideia de punição? Quando foi que a gente caiu nisso? Né? Então, quando a gente começa... E há muito tempo eu tô falando, gente, compaixão, 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 não cai nessa. E a gente ainda tá. Não, cancelamento, vamos punir todo mundo. Né? Então, é uma coisa assim que eu acho que você não... É igual falar assim, mantenha-se hidratado. É sempre um bom conselho. Por mais que eu não beba água, eu posso falar e dizer... Eu posso ser incoerente, que eu sei que esse é um bom conselho. O da compaixão também é. Exato. Sabe? Melhor que eu seja coerente com o que eu tô aconselhando. Mas mesmo que eu não seja, se você pegar esse conselho e praticar mais compaixão na tua vida, você só vai trazer mais benefícios para as pessoas. E para a tua vida também. Eu falo que compaixão, Carol, é egoisticamente saudável. Sim, assim, sim. Nem que você esteja usando ela só para você dizer que você aprendeu uma habilidade nova. Porque ela é o tipo de habilidade que quando você pratica, ganha quem recebeu, mas você ganha em dobro. Porque ganhar de alguém pode até ser legal, mas ganhar de um padrão de comportamento antigo seu, conseguir vencer comportamentos e padrões seus, ninguém tira de você. E aí aquela autoestima que você está buscando, aquele fortalecimento emocional que você está buscando, desculpa, pessoal de salão de beleza, não vem de um cabelo novo. Ele vem de você conseguir romper padrões antigos. Então,
Esse é o nosso principal convite. Experimentem, treinem. Teve até uma pergunta sobre isso, Carol, não quero só perder. Como lidar com um cônjuge que briga ou é agressivo quando alguém não faz o que ele quer ou o que ele acha certo? Como usar a CNV nesses casos? Uhum. Então, é complicado falar assim, porque seria mais fácil a gente fazer tipo um roleplay igual esse que eu e a Má acabamos de fazer, né? Porque é isso, olha, a primeira coisa é como é que é o cônjuge não fica Ele fica irritado quando não faz o brigando. que ele quer. Isso, isso. Então, você já está olhando para a pessoa com esse rótulo. Ah, é uma pessoa que só quer tudo do jeito dela. Então, o primeiro passo é começar a olhar, beleza, quando essa pessoa se comporta dessa maneira, vamos olhar para você primeiro. O que é importante para você que não é atendido nessa situação? Então, que necessidades suas não são atendidas quando você vive esses momentos de você sentir que a pessoa só está querendo do jeito dela? Né? Então olha para você e fala, cara, eu entendo o que é importante para mim. Então eu quero mais o quê? Justiça, quero mais harmonia, quero mais leveza, quero mais compreensão, quero mais carinho, quero mais conexão. Tudo isso está em jogo para mim. O problema nunca E é o aí, problema. É o que está por trás. exato, exato. E aí, por que que essa pessoa também insiste que seja feito dessa maneira? E aí, muito importante tentar pensar num motivo que ultrapasse o seu julgamento. Porque muitas vezes a pessoa pode falar assim, ele quer isso porque ele aprendeu com o pai dele que tem que ser assim, que é o homem que decide as coisas da casa, então ele é machista, né? Então, não é isso. É que necessidade ele está tentando atender. Então, ele está tentando atender uma necessidade de proteção, de responsabilidade, de, de alguma previsibilidade, alguma certeza de como é que vão ser as coisas, Ou de autoafirmação, talvez de querer ter de uma manifestação de reconhecimento. reconhecimento, exato, exato. Tem tantas Exato. Então, possibilidades. por isso que seria legal até, tipo, conversar, saber como é que é a situação, porque daí a gente entende realmente, faz palpites mais claros, né? Sim. Mas o lance todo pode jogar qualquer situação aqui, gente. Como me relacionar com quem faz isso, com quem faz aquilo, com pai, com mãe, com filho, com chefe. Vai dar na O mesma. lance é quais são as necessidades das pessoas envolvidas nessa situação e como você vai trazer isso para a conversa. Isso. E sustentar esse lugar de eu me importo com as suas necessidades tanto quanto eu me importo com as minhas. E sabendo que as nossas necessidades são essas, como é que a gente vai fazer novos acordos para viver melhor daqui para frente? Então a gente precisa também lembrar as pessoas que no final o que a gente quer é se relacionar melhor com elas. Total. Né? Colocar o relacionamento em primeiro lugar. Exato. E às vezes também usar da vulnerabilidade de dizer eu não estou sabendo lidar com essa situação da forma mais harmoniosa. Eu preciso da sua ajuda para entender o que está passando dentro de você. O que eu estou fazendo ou deixando de fazer que está se manifestando dessa forma. Então, às vezes, só de você exercitar a vulnerabilidade para compartilhar que você não sabe também como lidar com isso, mas que você se importa com o outro, é uma forma de pedir ajuda. Porque nem sempre a Carol está aqui exercitando as possibilidades, mas às vezes a nossa mente não é capaz de alcançar a necessidade do outro, porque a gente não tem ideia o que está se passando dentro do outro. Às vezes é por causa da história de vida que o outro teve que diz isso. Então, isso tudo faz toda a diferença. O Éder está comentando, Éder, meu amor, eu sinto muitíssimo pelas suas perdas de familiares com Covid. E acreditem, diante de cenários de extremo medo, de perdas significativas, a manifestação violenta é grande. Porque eu não sei se todos sabem, mas a raiva é um soldado guardião do medo. Porque a agressividade consegue te proteger. O medo não necessariamente.
Então, a agressividade tem medo escondido. Então, quando a gente começa a compreender isso a partir desse olhar, a gente consegue ter mais compaixão. E aí faz muita diferença. Ó, a Sil tá Uhum. perguntando: fico insegura em compartilhar situações com outra pessoa e esta comprar a minha briga porque me sinto responsável pela imagem que estou passando dessa pessoa. Eu não sei se eu entendi o que você está falando, Sil, mas pelo que eu estou entendendo, você colocou que você fica com receio de compartilhar, por exemplo, vou contar para Carol de uma briga que eu tô tendo com uma amiga nossa em comum, e a Carol, ao invés de exercitar a escuta empática, ela tomar meu partido da briga e ficar a briga um pouquinho maior. Pelo que eu entendi, foi isso. Não sei se você entendeu diferente, Carol. Não, agora que você explicou, acho que eu entendi. Acho que eu entendi A isso Sil tá mesmo agora. confirmando, isso mesmo. Olha, Sil, a nossa, assim, a minha recomendação para esse caso tem muito com o que a Carol falou, de ter uma rede de apoio que já tenha conhecimento dessas ferramentas. Porque a partir de um olhar diferente disso é fofoca. E aí, se a Uhum. pessoa tá movida pelo ego e a outra também tá movida pelo ego, gente, morte aos infiéis, ela tem que morrer. Essa vaca tem Uhum. que morrer. Então, você só está aumentando a corrente de ódio, de raiva, que não mobiliza ninguém. E aí eu acho que é o grande papel fundamental da CNV, é ela diminuir isso e reduzir isso a partir de um ponto em que ambos conseguem conversar. Se você vai Uhum. aumentando o negócio, é por uma necessidade egoística nossa de desabafar. Nós precisamos aprender a silenciar, até para a gente se ouvir falando. Desabafa com você. Vai na frente do espelho e Aqui, fala ó. assim: Escrevendo, eu escrevo escreve. Eu muito também escrevo muito. desabafo. Desabafa com você. Se ouve falando. Então, ó, a Renata tá falando: Carol, aprendi tanto com você, adoro a forma como você se expressa, a sua linguagem, seu jeito. A Carol é linda, gente. Quem não ama a Carolzinha? Eu vi. Que bom, Linda. obrigada. Tem várias pessoas queridas que passaram e Tem estão nessa vários live. aqui. A Rê falando isso Alunos aqui. novos que estão esperando o curso começar, alunos antigos, amigos. Que Muito bom. delícia, gente. Que maravilhoso. Carol, vamos lá. Dicas finais, nosso tempo tá acabando, gente. Passa muito rápido. Nossa, voa essa live, né? Vai, dicas finais Mas pra eu gente. amei conversar com você. Eu Mas a gente também. realmente tinha que se falar mais. Eu gostei que você tem Ó, essa vibe do treinamento já, né? muito, Mulher muito bom. ativa, já trouxe vários exercícios. É bom, bom Muito. Ó, demais. a Bia tá dando uma sugestão aqui. Faça uma live só de cenas e exemplos de CNV na prática. Puta, Carolzinha, vamos fazer? Bora fazer mesmo. Vamos. Mas, Topo. gente, essa semana não, porque a Carolzinha tá no curso dela. Vocês já entenderam o Exato. recado. Tá uma loucura. Ó, muita compaixão. Mas a gente marca assim, a gente vai marcar para fazer, depois eu converso com ela. Últimas dicas, nossos últimos 2 minutos, Carolzinha. Ai, meu Deus, eu sempre tenho uma dificuldade de dar uma dica assim quando pedem, sabia? Porque eu falo. Amada, então pensa Ah, assim, pontos cruciais de tudo que a gente falou para ficar na memória. tá. Ó, acho que rebobinar a fita. Não, o lance, empatia é você abrir espaço na conversa. E muitas vezes, para você abrir esse espaço, você tem que checar o que você entendeu do que foi dito. E até pedir para outra pessoa dizer, me diz o que você entendeu disso, porque é importante para mim eu saber o que você entendeu. Para você ter garantia que a pessoa não tá ali focada no que ela tá julgando, mas que ela tá também entendendo as suas necessidades. Né? Hum, Então a gente pode pedir para a pessoa dizer para a gente o que ela entendeu, para a gente ter a chance de esclarecer para ela o que a gente queria dizer de verdade. Então acho que esse maravilhosa. exercício de rebobinar a fita é legal. Muito. Gente, sigam Carol, Carol Nalon. E Tem o sigam curso. Marcela. Sua linda. Tem o curso dela sendo lançado. Eu quero deixar uma última dica de memória para Sim, vocês. Não é porque você está com raiva que você está certo.
É, perfeito, perfeito. Nós temos uma tendência a, no momento em que as nossas emoções estão calorosas, a gente ter uma tendência de olhar com muita clareza o que o outro tinha que fazer diferente. O nosso convite é: olha para você. Olhe para você. Por que que isso Uhum. me incomodou? Por que que isso me feriu? Como eu posso fazer diferente de você? Carol, obrigada. Amada, 5 segundos. Obrigada, Amei estar com Amar. você. E Eu também, sucesso obrigada para pelo gente.